Boa tarde, meus caros, tudo bem? Esse é o vídeo inaugural, o primeiro vídeo de uma série que nós vamos inaugurar agora, em que nós faremos análises literárias. Basicamente, não se trata de crítica literária, não é? A crítica literária ela é um pouco mais especializada. E para isso você pode consultar o Otto Maria Carpo, Rodrigo Gurgel ou até mesmo assistir às aulas do José Munir Nasser. Então, o que nós pretendemos com essa série de vídeos? É simplesmente compartilhar a nossa experiência literária, seja de livros jurídicos ou não jurídicos. E compartilhar com vocês, enfim, quais foram as nossas impressões pessoais, né? Levantar pontos que nós achamos interessantes e pedir para que vocês também se manifestem a respeito, né? Se já leram o livro, se gostaram, se não gostaram, se tem alguma literatura complementar para nos indicar, enfim, é disso que se trata. E a primeira obra que nós iremos analisar é Reflexões de um Aprendiz de Promotor de Justiça no Tribunal do Júri, de Edilberto de Campos Trovão. Tá? Eu tenho aqui essa primeira edição, né? O livro foi publicado em 1995, foi um presente, enfim, de um pai de um amigo meu, que foi um promotor de justiça, que se aposentou e eu herdei, vamos dizer assim, a sua biblioteca jurídica. Né? Bem, basicamente, essa primeira edição, ela não está disponível mais, tá? Tem uma primeira edição de 1995 e uma segunda edição de 2005, em que, inclusive, se corrigem diversos erros de grafia mesmo, né? Desta primeira edição, mas não está mais disponível o livro. Talvez vocês encontrem o PDF, né? Bem, qual que é a importância desse livro, né? Eu acho que é importante começar dessa forma. Esse livro, ele, como eu disse, ele foi publicado em 1995 e nessa época não havia muita literatura de tribunal do júri no sentido de promotores de justiça compartilharem a sua experiência, né, e o seu aprendizado ao longo da sua carreira. Né, e o Edilberto faz isso nesse livro, basicamente. Né? Então, é um livro que ele vai contar experiências pessoais, vai fazer críticas a determinadas técnicas jurídicas, enfim. Ele é um clássico, né, basicamente. Muita gente vai dizer que é um livro desatualizado do ponto de vista dogmático, mas os clássicos, eles são sempre atuais, né? Por mais que hajam aqui diferenças, enfim, do que era o Código de Processo Penal na época e do que é hoje, a essência do livro ainda permanece a mesma e é isso que nos interessa, não é? Bem, basicamente ele começa fazendo uma análise histórica do que é o Tribunal do Júri, né? E como que o Tribunal do Júri foi inserido dentro do direito brasileiro. Mas, enfim, aí entra até um problema, né? O Trovão, ele não é um historiador, então ele comete alguns erros históricos com relação, não ao Tribunal do Júri especificamente, mas com relação à história do direito penal e do processo penal, da história do processo penal. Mas, né, nós temos que analisar a obra conforme é a sua intenção, conforme é a intenção do autor, né? E não é, de fato, uma obra de história do direito. Né? Uma das coisas que eu achei muito interessante nessa obra, e que é, claro, é uma experiência pessoal do autor, né? Mas ele traz aqui alguns dados, por exemplo, a respeito dos júris que ele fez, né? E a respeito de alguns dados sobre os crimes. E aí ele coloca aqui, por exemplo, que a maioria dos crimes dos quais ele participou do Tribunal do Júri, como promotor de justiça, a maioria deles aconteceram, por exemplo, num sábado, na residência do réu, a maioria deles, e no período vespertino, por exemplo, do período noturno, né, das 6 horas da tarde até as 6 da manhã. E geralmente a arma utilizada é um revólver, não é? E aí ele até elenca aqui quais que foram a maioria das teses defensivas. Então é bem interessante de parar para pensar como que era o Tribunal do Júri naquela época. Né? O Edilberto de Campos Trovão, ele atuava no Tribunal do Júri de Curitiba. Né? Então aqui você tem um retrato mais ou menos de como foi a carreira do Trovão. Né? Como foram os júris nos quais ele atuou. Atualmente nós temos a Justiça em Números, né, do CNJ, que traz lá alguns dados a respeito dos júris, por exemplo, que aconteceram no ano passado, em 2025. Mas você não vai ter, naquele relatório, você não vai ter esse tipo de conteúdo, né, que seria até interessante de nós termos acesso a isso. Prosseguindo, né, a questão do livro, ele já começa aqui trazendo um roteiro para o estudo do processo. Né? Então é um livro, inclusive, muito prático, em que ele vai relatar para nós qual que é o método a metodologia que ele aplica para estudar os casos, para se preparar para o plenário. A gente sabe que o Tribunal do Júri, os processos costumam ser muito longos, né? Se for imprimir, dá, como a gente tem o costume de fazer aqui no escritório, dá muitos volumes, né? E é difícil de você criar uma metodologia a partir do nada. Então é interessante, né? É um livro para iniciantes, obviamente, para promotores de justiça, mas também serve para advogados.
você tem aqui um certo roteiro, digamos assim, de como estudar os autos. E aqui eu acho interessante até, do ponto de vista da acusação, qual que é a metodologia aplicada pelo Trovão. É uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e o Trovão faz, o método de estudo dele é muito interessante, porque ele começa assim, né, ele descreve aqui qual que é a metodologia dele e faz o seguinte comentário. Notem que procedo a um estudo partindo da presunção de inocência do acusado, e não da presunção de culpabilidade. Estou estudando as hipóteses mais favoráveis ao réu. Somente se ele não preencher as condições para que se possa pedir a absolvição ou a desclassificação, é que analisaremos outra possibilidade. Ou seja, como um promotor de justiça, né, atuando na acusação, ele parte de um princípio constitucional mesmo, de presunção de inocência. Né? Então não é simplesmente a acusação pela acusação a qualquer custo. Não, ele analisa o processo e verifica se não é o caso, por exemplo, de uma legítima defesa, de uma desclassificação para lesão corporal, e só então ele vai proceder para a acusação propriamente dita. Né? Se ele verificar que, por exemplo, não existem provas, ele vai pedir absolvição. É interessante de notar essa honestidade do Trovão. Então eu vou tomar a liberdade aqui de me basear nas minhas anotações, porque apesar de não ser um livro extenso, né, você pode notar que aqui tem basicamente 300 páginas, ele é um livro muito denso. Uma das coisas interessantes, como eu disse, é a questão da experiência pessoal dele. Né? Então aqui, não só você vai ter um livro jurídico, no sentido de doutrina a respeito do Tribunal do Júri, como você também vai ter o relato pessoal dele a respeito, por exemplo, da primeira experiência que ele teve no Tribunal do Júri. Não é aquele frio na barriga, aquela sensação de nervosismo. Né? Ele vai relatar tudo isso e vai nos dar dicas de como lidar com esse nervosismo. Então é um livro muito prático até nesse sentido. Né? Por exemplo, ele explica aqui a questão da função do exórdio, que é aquela saudação inicial no discurso, né? Quando se iniciam os debates. Ele comenta que uma das funções do exórdio, além de se apresentar, além de cumprimentar os jurados, os presentes, é também se acalmar, né, e tomar um fôlego para efetivamente iniciar a sua fala e começar a adentrar ao tema especificamente. Aqui também ele vai mencionar, vai explicar a questão da importância da medicina legal. Né? Ele conta a experiência que ele teve com relação a algumas expressões, por exemplo, que ele achou no laudo de necropsia que ele não entendeu e que ele começa achando que significa uma coisa, né? Salvo melhor juízo, a expressão é base do crânio, né? E ele tenta interpretar a base do crânio assim, com base numa experiência comum, né? E na dúvida ele vai até um médico, um amigo e pergunta de fato, olha, mas me explique isso aqui, o que é exatamente a base do crânio? E daí ele descobre que é uma coisa completamente diferente daquilo que ele tinha inicialmente pensado. Né? Isso é basicamente o dia a dia de todo promotor de justiça e de todo advogado que está o tempo inteiro aprendendo alguma coisa nova, né? Principalmente sobre medicina legal, que é uma área específica, muito interessante e que é essencial para o Tribunal do Júri. Basicamente, ele vai citar todas as teses de defesa que ele já presenciou no plenário, as formas como ele contra-argumentava com relação a essas teses de defesa, né? Vai fazer ali uma crítica também com relação a, entrando na questão doutrinária, com relação a, por exemplo, o direito alternativo, né? E aqui, infelizmente, ele faz até uma correlação estranha, para dizer o mínimo, com relação ao direito alternativo e o posicionamento da Igreja Católica com relação, por exemplo, à atitude preferencial aos pobres, né? Mas ali ele vai tomar basicamente a Igreja Católica como sendo a teologia da libertação, né, como sendo um posicionamento oficial da Igreja Católica, o que enfim, um erro crassíssimo, né? Além da questão, por exemplo, da medicina legal, ele vai analisar aqui um laudo de balística, né? Outro assunto extremamente interessante, extremamente relevante para todo mundo que atua no Tribunal do Júri. E ali você vai, enfim, aprender pelo menos um pouco de balística, né? Não é uma obra que é específica a respeito de medicina legal, de balística, mas você vai adquirir alguns conhecimentos nesse livro. Tá? Enfim, para finalizar, eu diria que essa obra ela é essencial para todo mundo que atua no Tribunal do Júri. Apesar de ser pouco acessível no sentido de conseguir adquirir uma cópia, seja da primeira edição, seja da segunda, é altamente recomendável que quem atua, né, no Tribunal do Júri corra atrás dessa obra de alguma forma, pegue emprestado numa biblioteca, enfim, e leia. Não é? Porque mesmo que aparentemente seja desatualizado, como eu disse, é um clássico incontestável e é leitura obrigatória, eu diria, para quem atua no Tribunal do Júri. E para finalizar, né,
ele finaliza o livro trazendo vários discursos, vários poemas, vários versos, várias frases de efeito, inclusive, que ele se utilizou e que viu advogados utilizarem no tribunal do júri. E essa parte é muito interessante, porque nós também precisamos desse repertório um pouco mais versátil, porque faz parte da própria oratória, né? Que é essencial ao tribunal do júri. Então, se você leu esse livro, comenta aí o que você achou, né? Compartilha conosco a tua experiência literária. E se você não leu, comenta também se você achou interessante, se você vai correr atrás desse livro. E se você tem alguma sugestão de leitura complementar, alguma crítica ou elogio a esse primeiro vídeo. Tá bom? Muito obrigado.